um dos grandes gargalos da acessibilidade do nosso cinema, e eu diria até das nossas manifestações artísticas em geral, é o acesso, é a acessibilidade, é a democracia, né? No acesso a esses produtos culturais. E no cinema isso se agrava bastante, porque o preço médio do ingresso no nosso país é um preço alto. Está na média de 30 a 35 reais. Uma família de 4 pessoas fica impraticável ir ao cinema, né? O valor fica extremamente alto. Então, sem dúvida, a exibição e o acesso a esses filmes é um grande problema, é um grande gargalo do nosso cinema hoje. Olha como tudo tem uma lógica econômica, né? A gente está falando de um tipo de lazer que custa caro. Se uma família vai disponibilizar um valor significativo para ir ao cinema, você concorda que uma das prerrogativas dessa família é assistir algo que gere identificação? Que ela consiga reconhecer as piadas, que ela consiga reconhecer o tipo de texto, que ela reconheça a atriz ou o ator, ou a música, ou as piadas. Enfim, é uma espécie de selo de garantia. Quem está dispondo daquele valor acaba comprando esse selo de garantia. Isso reverbera na bilheteria. Então, tem uma lógica comercial que acaba influenciando na bilheteria, não necessariamente é uma lógica artística. Os filmes não são melhores, os filmes não são diferentes, eles têm só mais recursos à disposição. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Se houvesse uma fórmula, todo mundo copiaria a fórmula. Mas a gente pode fazer, sim, um estudo do cenário, né? E muita gente faz, esse é um tipo de estudo, né? Estudo de mercado que é bastante comum. E por que esses filmes acabam tendo um resultado comercial pouco mais satisfatório do que os outros filmes? Bom, de cara, o que a gente pode concluir é que toda a estrutura publicitária e de comunicação que existe dentro do Grupo Globo de Comunicação está à disposição também da produtora Globo Filmes. Então, existe aí um casamento, né, e um acesso a uma série de recursos publicitários e a uma série de canais de comunicação que existem nessa emissora de televisão que ficam disponíveis para essa produtora de cinema, né? Então, vocês já devem ter visto propaganda dos filmes da Globo Filmes, no Faustão, no Fantástico, em sessões desses filmes nas novelas dessa emissora. Então, é todo um aparato publicitário e de comunicação disponível para uma produtora, que é a Globo Filmes. Isso, por si só, já amplia o interesse da população em acessar esses filmes. Ainda dentro dessa lógica de disponibilidade, além desses canais de comunicação, de publicidade, também se coloca à disposição desses produtos da Globo Filmes uma série de elenco, né, uma série de pessoas, atrizes, atores, até não necessariamente atores e atrizes, mas cantores, compositores, de relativo sucesso comercial, de relativo reconhecimento popular, que também acabam ficando disponíveis para os filmes da Globo Filmes. Então, o elenco da novela da Globo acaba ficando disponível para os filmes da Globo Filmes. Isso também se mostra mais um atrativo de público. De você conseguir uma boa equipe realmente que é fiel ao seu trabalho, né? Produtor que acredita realmente em você, né? E os atores que realmente se entregam de corpo e alma. Que eu acho que eu fui um dos poucos a fazer cinema onde, de repente, uma pessoa aceitava que eu furasse a língua dela, né? Os filmes que eu fiz até hoje foram independentes, foram com parcerias e investimento próprio, e
eu não tinha essa super grana depois, assim, fiquei surpreendida, digamos assim, de que realmente é tudo muito caro. Acho que tudo isso se resume à estrutura e investimento. E eu sei que tem muita grana que existe, que está no audiovisual. Tem gente que faz audiovisual com muita grana. E também tem gente que faz audiovisual com zero dinheiro. Historicamente, o sucesso dos filmes independentes também se manifesta com obras como os primeiros filmes de Glauber Rocha, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é considerado por muitos como um dos precursores do cinema novo, que foi um movimento cinematográfico que traz uma imensa visibilidade para o cinema brasileiro mundialmente. Ainda assim, do cinema independente, é comum que mesmo os que têm uma grande aceitação em termos de crítica especializada e de público, cheguem pouco ao cinema, às telas de cinema tradicionais, e então acabam ficando restritos a uma circulação nos festivais de cinema ou em nichos muito específicos, como os cinemas de universidades, o que alcança uma parcela do público, consequentemente, muito delimitada. Eu acho que o mais difícil é trabalhar sem dinheiro. O mais difícil é trabalhar sem dinheiro porque trabalhar sem dinheiro não paga suas contas, e aí você precisa trabalhar para pagar suas contas, você precisa tirar o seu dinheiro de algum lugar. E aí que horas que você faz o trabalho que você quer fazer? E com qual coluna que você faz isso, sabe? Então, acho que isso é o mais difícil. Então, a gente costuma dizer que a produtora só existe quando o filme existe. Isso não é nem um pouco saudável, tá? Eu não defendo isso e ninguém defende isso. Uma produtora, assim como qualquer empresa no nosso país, deveria ter recursos próprios para investir nos seus próprios projetos, independente das fontes estatais. Mas hoje, nessa configuração econômica e legal que nós temos, as produtoras são 100% dependentes dos recursos de fomento. E a partir da captação desses recursos de fomento, elas investem nos projetos, às vezes em mais de um, mas sempre investindo dinheiro que não quase nunca advindo da própria empresa. Tá? Então, quando você vê lá que o filme foi patrocinado pela produtora, foi produzido, foi concebido, mas sempre, quase 99% de chance dessa fonte orçamentária ser uma fonte pública. Já aconteceu de eu buscar um incentivo, de tentar, de inscrever em edital, de inscrever em lei de incentivo e não rolar. Já aconteceu de tentar, por exemplo, parcerias, assim, eu trabalhei em um curta-metragem que eu não estava produzindo, estava trabalhando como produção de elenco e estava na parte do roteiro também. E o produtor, que também era o diretor, conseguiu um monte de parceria, assim, de alimentação para a equipe, de, sei lá, parceria com a locadora de equipamento, porque é um menino que já trabalha, que conhece as pessoas e tal. Então, nesse sentido, algumas buscas de apoio foram bem sucedidas, assim, não necessariamente uma verba específica. Isso eu acho que é mais nas iniciativas públicas, que eu conheço pessoas que já fizeram, que já produziram coisas com dinheiro de incentivo público e que deu certo, mas comigo nunca rolou. O isolamento social forçou uma reconfiguração do mercado de exibição cinematográfica. Então, todas as mostras e festivais que eu frequentei esse ano foram online, ocorreram de forma virtual. Todos os lançamentos de filme aos quais eu pude participar foram feitos, obviamente, de forma virtual. Então, essa nova configuração, né, de exibição, eu entendo que é uma configuração que veio para ficar. Na internet, hoje em dia, você tem a possibilidade de, para fazer as pessoas verem, isso é uma coisa, né? Fazer as pessoas verem, você consegue colocar na internet, você tem o YouTube, dependendo do seu nível de alcance. Você tem. Esse é um meio, assim, um primeiro meio da internet vai do teu nível de alcance. Se eu posto um story, tem 30 pessoas que vêm. Mas tem gente que você consegue ter uma baita plataforma. O Instagram é sei lá, um cinema em São Paulo.
a quantidade de pessoas que assistem. E por que eu entendo dessa forma? Porque a capilarização desses filmes, o número de pessoas que assistiram a esses filmes, o perfil das pessoas que assistiram a esses filmes, se mostrou um perfil muito mais amplo do que aqueles que a gente costumava conhecer nas mostras, nos festivais, ou mesmo nas salas de exibição. Porque quem frequenta a sala de exibição comercial, mesmo que seja num shopping popular ou num bairro popular, são pessoas que disponibilizam um valor bastante significativo para aquele lazer, para aquele momento. Então, não é qualquer pessoa que vai ao cinema hoje. Que o cinema independente reverbera muito entre a crítica especializada, trazendo novas formas de reflexão e questões que muitas vezes passam desapercebidas na indústria cinematográfica já consolidada. Uma boa parte dos filmes blockbuster busca o retorno financeiro, levando uma linguagem já muito familiar para o público amplo, e por conta disso incorre em fórmulas engessadas, em estereótipos. Já os filmes independentes podem propor novos olhares e temáticas que chamam a atenção da crítica e produzem uma repercussão muito fértil que atinge também o público. Daí passam a circular mais e atingem também outras esferas, como a da pesquisa acadêmica. Acho que a partir de agora, nessa nova configuração, a distribuição independente, a exibição independente vai ganhar espaço no virtual.